Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, continuando nosso estudo dentro do livro de Provérbios. Um livro muito prático, um livro que fala sobre a sabedoria, um livro que nos inspira e nos ensina a viver de uma maneira correta neste mundo. Então ele vai ensinar sobre muita coisa do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, o convívio com a sua igreja. Ele vai te passar sabedoria para você viver de uma maneira correta aqui na terra, de uma maneira justa. E nós estamos estudando dentro de Provérbios o tema sobre pobres e pobreza. Então já tivemos aí a primeira parte desse tema, a segunda parte desse tema, e hoje nós vamos trazer a conclusão, a terceira parte desse tema. Então dividimos em 3 partes para que a live não fique muito extensa e você possa ter ali lives mais curtas e assim absorver melhor o ensino. Continuando falando então sobre pobreza, sobre pobres, né? Chegou a vez de ouvirmos sobre nós nessas lives, né? O que nós vamos continuar vendo em Provérbios aqui? O que Provérbios continua falando sobre pobreza, sobre pobres? Olha só, muitos ricos, eles sobem nas costas dos pobres para ter sucesso na sua vida, usando o pobre como se fosse um trampolim para se alavancar financeiramente. Olha só o que diz aí Provérbios, capítulo 22, versículo 16, diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Olha só que interessante, aquele que usa o pobre como trampolim, ele vai um dia empobrecer. Deus tem um juízo e um julgamento contra essas pessoas que oprimem e fazem uso de outras pessoas ali de uma maneira injusta, trazendo sobre si riqueza. Olha só, meu irmão, evidentemente a Bíblia nos ensina que nós não devemos confiar na riqueza, porque ela não nos traz segurança. Algumas pessoas tentam buscar a sua segurança para a sua vida através da riqueza, através da sua profissão. Só que a riqueza não é um porto seguro. A riqueza não traz segurança para a sua vida. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o Senhor e a sua justiça. É Deus quem é a nossa segurança. Ele quem é o nosso porto seguro, é Deus quem é a nossa rocha de firmeza. Então, sua segurança, meu irmão, não deve estar na riqueza. Infelizmente, quando as pessoas buscam sua segurança na riqueza, ela vai fazer de tudo para alcançar essa riqueza, já que ela tem isso como seu porto seguro. E muitas vezes acontece dessa pessoa usar outras pessoas para alcançar o seu objetivo financeiro, seu objetivo profissional, seu objetivo de riqueza. Ali, fazendo usura de pobres, por exemplo, de pessoas ali mais necessitadas, usando elas como um trampolim para conseguir os seus objetivos. Você não deve confiar nas riquezas. Eu tenho uma ilustração que eu achei bastante interessante sobre nós não confiarmos nas riquezas. Esses dias atrás, eu fui investir, fui buscar ali sobre o Bitcoin, essa moeda digital, e eu fui fazer aquele investimento de R$2, que era o investimento mínimo que a agência que fazia esse trâmite, então ela exigia, um mínimo ali de R$2, e eu fui ali investir simplesmente para ver se realmente era um local bom para você estar investindo o seu dinheiro. Evidentemente existem pessoas que conseguem, estudando, vendo essa questão de investimento, ali conseguir um bom lucro, Mas eu coloquei R$2 lá, e logo quando eu joguei R$2 comprando uma fração da moeda, o Bitcoin, essa moeda digital, logo essa agência que estava intermediando essa venda e compra, logo ela já pegou para si 8 centavos, que era aquilo que ela cobrava. Então, de R$2 eu já fiquei ali com R$1,92. Beleza, tá bom, então é aquilo que ela exige, que a empresa exige, mas bora ver se isso vai me ajudar mesmo. Daí eu fui lá no outro dia para ver se já estava crescendo, o investimento ali estava indo bem. Mas quando eu vi, não estava crescendo. De R$1,92 que eu tinha, já foi para R$1,83. Opa, calma aí, só está indo ladeira abaixo? Daí mais uns tempos depois eu dei uma olhada lá e já não estava R$1,83, já estava R$1,82. Daí eu percebi que só estava caindo. Imaginou se eu confiasse nesse sistema e confiasse simplesmente na riqueza e colocasse uma quantia muito alta lá? Já pensou se eu pegasse todos os meus 200 milhões que eu tenho no banco? Logicamente não tenho. E colocasse lá?
ladeira abaixo, né? Eu não estaria estudando o mercado, não estava sabendo investir e, logicamente, eu ia perder dinheiro. Por quê? Confiando simplesmente nesse sistema, confiando na riqueza, confiando no dinheiro e na ganância, talvez ali, de crescer, né, o meu sustento financeiro. Então, não devemos confiar na riqueza, a nossa confiança sempre e deve estar somente no Senhor. Ainda falando sobre pobres e pobreza, olha só, o pobre, meu irmão, ele não tem muitas vezes como se recompor. Quando ele está numa situação de pobreza, ele não consegue sair dessa situação sozinho. Olha só o que diz o capítulo 22, versículos 22 e 23, diz assim: Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que o despojam. É muito fácil você roubar o pobre porque ele não tem como se recompor. É muito fácil você ali oprimir uma pessoa pobre, enganar o pobre, porque muitas vezes ele não tem como se recompor. Alguns deles não têm conhecimento de causa e são facilmente enganados. Então muitas pessoas acabam se aproveitando de pessoas que são aí, vivem numa situação aí que precisam mais de caridade. Mas a Bíblia fala que eles não têm como se recompor, mas existe um olhar divino sobre essas pessoas. E existe um olhar divino sobre as pessoas aproveitadoras de pessoas que estão passando por necessidade. Então, não devemos agir dessa maneira, aproveitando de outras pessoas. O governo não deveria agir assim, ricos não deveriam agir assim, você não deveria agir assim, se aproveitando da pobreza de outras pessoas e tirando vantagem desse relacionamento. Deus está olhando lá do céu. Então, é o que a Bíblia nos ensina aqui. E olha só outra coisa aqui. Muitos pobres se aproveitam de outros pobres. Olha só que situação de calamidade é isso daí. Olha só o que diz o capítulo 28, versículo 3. Diz assim: O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Olha só que interessante que o versículo está falando. O pobre que oprime o pobre é aquilo que acaba com tudo. Já não tem nada no campo, mas ele acaba com um pouco que tinha, né? É o pobre que oprime o pobre. Olha só que situação desastrosa quando o pobre acaba oprimindo outro pobre. Você já ouviu falar de Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares, aquele que foi escravo, né? Muito endeusado pelo viés político esquerdista. Quando chega na faculdade e o professor, se ele tem um viés esquerdista, ele vai pegar esse camarada, Zumbi dos Palmares, se você não conhece ele, pesquisa na internet, vai colocar lá em cima como se fosse o Deus, né, dos pobres, dos escravos, de movimentos de minoria, e vai colocar lá em cima. Só que na faculdade não ensina que esse Zumbi dos Palmares tinha escravos ali que estava debaixo das suas ordens. Olha só, um escravo que dominava outros escravos. Talvez você também na escola não tenha aprendido sobre a escravidão que aconteceu ali, a questão da África, trazendo escravos, vendendo escravos para o Brasil, que era uma realidade de escravidão real. Realmente isso aí existiu. Mas talvez você só escutou sobre a questão dos europeus pegar escravos e venderem para o Brasil. E você não ouviu, muitas vezes na escola e na faculdade, que acontecia que muitos africanos, eles mesmos vendiam seus compatriotas, vendiam ali as pessoas da sua nação como escravos também para o Brasil, se aproveitando, eles no momento de miséria, se aproveitando dos mais miseráveis, vendendo como escravos também para o Brasil. Você ouviu também já essa narrativa? Provavelmente também não. Olha só que interessante, a Bíblia fala, é ruim a situação quando o pobre oprime outro pobre. Você deve estar também ciente dessas coisas, que isso acontece na história. O mundo caiu, meus irmãos. O mundo caiu em pecado. Gênesis capítulo 3 fala que nós estamos vivendo uma situação de queda. Você não precisa se surpreender com as maldades que acontecem nesse mundo. Você não precisa muitas vezes se surpreender, mas é algo que entristece o nosso coração. Quando uma mãe mata o seu próprio filho, quando o pai estrupa o seu próprio filho, a sua própria filha, quando um familiar faz mal a outro familiar, quando um pobre oprime a outro pobre. Nós estamos numa situação de queda. Somente Jesus Cristo voltando vai colocar tudo no seu devido lugar. A justiça vai imperar
quando Jesus Cristo voltar. Mas, enquanto Jesus Cristo não volta, o mal está crescendo, está transformando-se nessa bola de neve, somente rolando, rolando e crescendo cada vez mais. E a gente percebe na situação de queda em que o mundo está vivendo. Sem dó e sem piedade é quando os pobres oprimem os pobres. Olha só, nem todos os pobres, eles também possuem entendimento para sair da sua situação de pobreza. Olha só o que diz o capítulo 28, versículo 11, diz assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Olha só que interessante, existem pessoas que estão numa situação de pobreza, né? Não está numa situação favorável financeiramente, só que ele sabe sondar o rico, ele sabe se comportar diante de empresários, ele sabe se comportar diante do patrão ao qual ele está trabalhando. E dessa maneira, ele sabendo sondar, sabendo se comportar, ele ganha a confiança dessa pessoa que é mais favorecida financeiramente, que tem um sustento melhor, e ele dessa maneira ele consegue se alavancar profissionalmente e financeiramente. Só que o negócio é que nem todos os pobres têm este tipo de conhecimento, não sabendo sondar corretamente e muitas vezes agindo de uma maneira tola, e a sua tolice o leva a uma pobreza ainda mais profunda. Mas algumas pessoas, elas conseguem sim sondar o rico. Lógico que eu estou dizendo que a falta de conhecimento não é algo dos pobres. Existem muitos ricos sendo tolos, existem muitos ricos que não têm conhecimento, que não sabem agir. E muitos deles, possuindo uma riqueza herdada, acabam perdendo tudo por falta de conhecimento. Mas o pobre que tem conhecimento, ele vai saber ali agir em várias situações e conseguir condições melhores para a sua vida e para a sua família. Existem pessoas que nascem na pobreza e no fim da vida estão lá no topo financeiramente, porque souberam correr atrás, souberam ali usar de bastante inteligência, aproveitar oportunidades que apareceram e ele conseguiu se alavancar. Talvez você conheça pessoas assim, que começou como um camelô e hoje aí está numa situação muito boa financeiramente, né? Então a Bíblia ensina também sobre isso daí. Olha só também, Deus alcança os maus e os arruinados. Deus, então, ele vê todas as pessoas, vê aqueles que são maus e vê aqueles que são pobres. Olha só o que diz o capítulo 29, versículo 13, diz assim: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Olha só, o pobre e o opressor. É Deus quem dá luz aos olhos de ambos. O que esse versículo está querendo nos dizer? Deus ama todas as pessoas, ainda que a pessoa seja pobre e ainda que a outra pessoa seja má, o amor de Deus está sobre essas pessoas. Evidentemente, Deus não está compactuando e compartilhando com o pecado dessas pessoas, com o pecado do opressor. Deus não está compactuando com isso. Evidentemente, o castigo e a ira de Deus sobre ele também está ali. Só que Deus abençoa todas as pessoas, trazendo luz para todas as pessoas. Lembra o que diz Mateus capítulo 5, versículo 45, onde Deus ensina que Deus dá chuva para bons e maus, faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Deus, de uma maneira natural, abençoa todas as pessoas, trazendo luz para todas as pessoas, trazendo chuva para a terra de todas as pessoas, trazendo sol ali sobre todas as pessoas. Deus traz a sua graça e a sua bênção natural para todas as pessoas. Deus está perto de todas as pessoas, incluindo o pobre, incluindo a pessoa má, evidentemente querendo que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e se converta a Deus. Olha só para a gente terminar aqui. A riqueza, quando nós estudamos sobre ela, nós muitas vezes olhamos para ela como algo negativo. E nós vimos já em lives passadas que não é assim. Né? Evidentemente, a riqueza traz um perigo quando o coração é colocado na riqueza. Muitas vezes nós olhamos de uma maneira negativa para uma vida financeira boa ou para a riqueza, porque nós fazemos má leitura da Bíblia. Às vezes nós vamos ler a Bíblia, lá no Novo Testamento, e a gente lê talvez muito rápido, e a gente lê assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, o dinheiro é a raiz de todo mal, então o dinheiro é muito perigoso e tal. Não, mas o versículo não diz isso. Você que leu muito rápido, correndo, e você pulou palavras ali, porque a Bíblia não fala assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz é, o amor ao dinheiro é a raiz
de todo o mal. Olha só que interessante, é a ganância, é quando o coração está impregnado na riqueza e no dinheiro, que isso se torna uma coisa maléfica, que isso se torna a raiz de todo o mal. Então, note muito bem que às vezes nós olhamos para a riqueza como um perigo, e existe esse perigo real quando o seu coração está nele. Só que a pobreza também se apresenta como um perigo real para as nossas vidas, trazendo tentações próprias da pobreza. E olha só o que esse versículo diz, e você vai entender melhor o que eu estou querendo explicar. Olha só o que diz o capítulo 30, versículos 7 ao 9, diz assim: duas coisas te peço, não as negues a mim, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E agora ele vai explicar por que ele fez essa oração. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Diz assim o versículo 9. Para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus, o nome do Senhor. Olha só, tanto a riqueza quanto a pobreza traz tentações próprias delas. Uma pessoa que pode tender para a riqueza, ela pode sofrer a tentação de se esquecer de Deus, de dizer, quem que é Deus? Eu não preciso de Deus, eu tenho tudo aqui na minha vida. Então ela pode sofrer essa tentação de abandonar a Deus. E a pessoa que entra na pobreza pode sofrer a tentação de roubar para suprir suas necessidades. E dessa maneira pecar contra Deus e difamar o nome de Deus. Por isso que o autor aqui de Provérbios, que foi Agur, filho de Jaque, de Massá, ele diz isso e faz essa oração. Senhor, eu conheço a fraqueza da minha carne. Me dê, Senhor, o necessário, porque se o Senhor me der a riqueza, eu sei como eu sou fraco. E no meio da riqueza, eu vou falar assim, quem que é o Senhor? Eu vou me esquecer de ti. Então, Senhor, não me dê a riqueza, porque eu sei da fraqueza da minha carne e eu vou cair em pecado. Mas também, Senhor, não me dê a pobreza, porque eu sei da fraqueza da minha carne. E se eu me ver numa situação de dificuldade financeira, sabe o que vai acontecer? Eu vou roubar. E roubando, eu vou profanar o seu nome, eu vou sujar o seu nome aqui na terra e vou me esquecer e pecar contra o Senhor. Olha só, Senhor, então me dê aquilo que é necessário, me dê o pão de cada dia. E, meu irmão, é isso que Deus ele promete para nós. Leia depois na sua casa Mateus capítulo 6 e você vai perceber que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, nenhum tipo de ansiedade. É o que Deus ele nos ensina, jogar toda a ansiedade em oração diante de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não precisa andar ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber e nem pelo que vai vestir. Daí Jesus Cristo nos traz o ensino. Olhe para a natureza. Olhe para o lírio do campo. Note como eles são belos, como eles estão bem vestidos, como eles adornam essa paisagem. Olha só, é Deus quem sustenta o lírio do campo. Eles nascem hoje, logo amanhã morrem, tudo está debaixo ali do controle de Deus. Deus sustenta vocês também, vocês valem muito mais do que esse mato que cresce, do que essas plantas que crescem, essas flores que crescem e brotam e logo se murcham. Vocês valem muito mais do que elas e é Deus quem veste o lírio do campo. Olhe também para as aves do céu, olha só, eles estão aí e tem alimento para eles. É Deus quem os alimenta. Será que Deus também não vai alimentar vocês? Vocês valem muito mais do que os animais. Vocês valem muito mais do que as aves do céu. Deus alimenta vocês. Vocês não precisam andar ansiosos. Qual que é a sua responsabilidade? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Jesus Cristo ele promete para nós o sustento necessário. Ele não está prometendo para você que você tenha caviar todos os dias, que você tenha lagosta todos os dias, que você coma do bom e do melhor todos os dias. Só que o que ele está prometendo para você é que o pão de cada dia ele vai estar suprindo. O necessário ele vai estar suprindo. Isso não significa que você nunca vai passar por momentos financeiros difíceis na sua vida. E também não significa que você nunca vai passar por momento de vacas gordas, né? Então vai ter os momentos de vacas gordas, os momentos das vacas magras na sua vida. Deus vai te ensinar a você passar por toda essa situação. O que Deus nos ensina é que Ele vai estar conosco em todo o período. Seja em dias das vacas magras,
seja em dia das vacas gordas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus ele vai te ensinar a você a viver em todas as condições, glorificando o nome dele, e ele promete para nós, que somos filhos dele, o sustento necessário de cada dia. Deus não te abandona. E é o que nós podemos estar confiando no Senhor, porque a palavra dele diz isso. Se a palavra dele diz isso, então nós devemos descansar na sua palavra. Faça a sua parte de buscar a Deus e sua justiça, e ele vai cuidar dessa outra questão. Abrindo portas de emprego para você, Deus ele honra aqueles que buscam a Deus, abrindo porta de emprego para você, te ajudando em momentos de necessidade, te livrando no momento de fartura, para você não pecar contra Deus, ele vai estar te ajudando e te auxiliando em todas as situações. Então aqui, meus irmãos, nós concluímos essa questão do que Provérbios nos ensina e o que um pouco ele nos fala sobre pobres e sobre pobreza, sabendo que é de nossa responsabilidade olhar para o clamor do pobre. E, evidentemente, você tem que agir com sabedoria para ajudar, porque existem muitas pessoas que estão aí explorando a indústria da caridade. E, evidentemente, você precisa saber quem é figurinha carimbada, quem realmente está numa necessidade real, para que você possa estar, então, ajudando. Principalmente os domésticos da fé, os nossos irmãos em Cristo. É o que a Bíblia nos ensina e é o que a Bíblia nos fala. Que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar em Provérbios em outros temas, porque Provérbios é rico em temas. Ele não é pobre em temas. Ele tem muitos temas e nós vamos aprender muita coisa ainda dentro de Provérbios. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, não ande ansioso, confiando somente no Senhor.